Quero dar as boas-vindas a você que está em casa também, nos acompanhando online. Sejam muito bem-vindos, que a palavra do Senhor essa noite alcance o coração de todos vocês também. Amém? Solta o endereço para nós aí. Hoje quem está lá atrás? Rebeca e Helena. Só menina bonita, já reparou? Aleluia. Glória a Deus. Tem uma lá que é a cara do pai dela, Helena. Eita, glória. Aleluia. Olha lá, Lucas 16:16. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, e nós vamos meditar um pouquinho nele essa noite. Abra sua Bíblia, ela está lá para você acompanhar. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia, abra o texto, acompanhe, faça o seu culto juntamente conosco. Amém? Lucas 16, verso 16. Posso ler? Amém? Então vamos lá, na minha versão diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Solta o título da mensagem para nós essa noite. Olha lá: as leis do reino de Deus. As leis do reino de Deus. Presta atenção. Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre enfatizou que o seu reino não era deste mundo. Jesus não veio implantar um reino físico, mas Jesus veio trazer a nós o reino de Deus. Por isso mesmo, ele sempre procurou, levar seus discípulos a verem, vivenciarem, enxergarem o reino de Deus. Amém? Jesus procurou sempre ensinar a eles as leis que regem esse reino, as leis do reino de Deus e como elas funcionam. E isso tudo ficou registrado para nós também. Para quê, pastor? Para que hoje também pudéssemos praticá-las, obedecermos às mesmas leis, as leis do reino de Deus. A lei e os profetas duraram até em João, mas depois de João foi anunciado a nós o reino de Deus. E apesar de nós vivermos neste mundo, nós também pertencemos ao reino de Deus. Amém? Aleluia. Também pertencemos ao reino de Deus, o qual não é limitado por um espaço físico. Mas a Bíblia afirma, inclusive, que o reino de Deus, afirma que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Aleluia. Por isso é de extrema importância sabermos a respeito das leis que regem o reino de Deus, para que possamos praticá-la enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. O texto diz que nós temos que nos empenhar para conquistar o reino. Ou seja, precisamos colocar em prática as leis do reino de Deus em nossas vidas. Colocar força, praticar aquilo que já foi colocado dentro de nós. Nós precisamos colocar para fora. Mostrar ao mundo a maneira certa de viver. Mostrar ao mundo que nós também obedecemos às leis do reino de Deus. E isso vai fazer com que as pessoas, a partir do momento que nós praticarmos e obedecermos essas leis, isso vai fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Aí sim nós vamos fazer a diferença nesse mundo. E eu quero compartilhar algumas leis do reino de Deus com você essa noite, que precisam sim ser praticadas por todos os cristãos. E a primeira lei do reino de Deus é a lei da reciprocidade. É a lei da reciprocidade. Lá em Lucas capítulo 6, verso 36, 31 diz assim: assim como quereis que os homens vos façam, fazei o quê? A eles vós também. Ou seja, pergunte a você mesmo o que você gostaria que as pessoas fizessem para você e faça você mesmo a elas. Deu para entender? Fácil. Tudo aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que fazer para o outro. E a lei da reciprocidade, ela atua em todas as áreas da existência humana. Porque ninguém em sã consciência deseja o mal para si mesmo. Você deseja o mal para você? Não. Nós sempre desejamos o bem para nós, não é assim?
o melhor para nós. E é isso que Jesus quer nos ensinar, fazer o melhor para o próximo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você gosta de ser maltratado? Não? Então não maltrate os outros. Fácil. Você gostaria de ser traído por alguém? Não, pastor. Então não traia a confiança que as pessoas colocam em você. Você gostaria de ser lesado, roubado? Não, pastor, jamais. Então não lese, não roube ninguém, seja correto em todos os seus negócios. Aleluia. Você gostaria que o seu marido gritasse com você? Então não grite com o seu marido. Você gostaria que a sua esposa gritasse com você? Então não grite com a sua esposa. É fácil ou não é? É fácil. Tudo aquilo que você quer que os homens façam para vocês, fazei para eles também. Você gostaria de ser humilhado em alguma coisa por não saber algo, por exemplo? Então, se você sabe algo, ensine com amor, com carinho, sem humilhar as pessoas. É simples. Aquilo que você não deseja para você, não faça para os outros. É fácil, mas ao mesmo tempo é difícil, não é verdade? É fácil de entender, mas às vezes é difícil de praticar. Mas eu volto a lembrar que essas são as leis do reino de Deus. Aleluia. E o cristão foi chamado para andar de qualquer jeito? Não. O cristão foi chamado para fazer a diferença, o cristão foi chamado para ser referência, não de coisas ruins, mas de coisas boas. Aleluia. Então essa é a lei da reciprocidade. Se você não gosta que fale mal de você, não fale mal dos outros. Se você não gosta que as pessoas digam mentiras a seu respeito, não fale mentira a respeito dos outros. Não gosta que ninguém faz fofoca com o meu nome, pastor, não faça fofoca com o nome de ninguém. É a lei da reciprocidade. Deixada para mim e para você obedecer. Assim como quereis que os homens os façam, fazei a eles vós também. Mas tem mais. A segunda lei do reino de Deus é a lei da perseverança. E a perseverança também funciona em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de perseverança nos estudos, precisamos de perseverança no trabalho, no casamento, e espiritualmente falando também, precisamos perseverar. Mateus 24:3, Jesus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação é para quem persevera, não é para quem fica pelo meio do caminho. Aleluia. E nós, infelizmente, estamos vivendo tempos de apostasia. Um sinal claro do fim dos tempos. Paulo vai dizer a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, olha, o Espírito diz, expressamente diz, que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. E o que a gente mais vê hoje é a gente saindo da igreja, a gente abandonando a comunhão, abandonando Cristo, trocando Cristo pelas coisas que o mundo oferece. Hoje é mais fácil, às vezes, hoje é mais fácil encontrar um desviado do que um não crente. Parece que todo mundo que você conversa vai falar de Jesus para ele e falar, eu era da igreja, estou desviado. As pessoas, na maioria delas, conhecem a palavra, mas não querem compromisso. E salvação, ela é um presente, nós sabemos disso, né? Efésios capítulo 2, verso 8, diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então salvação é um presente, mas conversão é um compromisso. Salvação é um compromisso. Uma pessoa verdadeiramente comprometida com a palavra de Deus, é uma pessoa salva, é uma pessoa verdadeiramente comprometida com a obra, com as coisas que agradam a Deus, com vida de santificação. Hebreus vai dizer, olha, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós precisamos perseverar. Lei da perseverança. Outra lei do reino de Deus é a lei da grandeza. Como assim, pastor? A lei da grandeza, ela mostra o contraste que existe entre o mundo e o reino de Deus. Para você ser importante no mundo, você precisa ter dinheiro, carrão,
uma casa, uma mansão, dinheiro, status, fama, título, aparecer na televisão. Mas no reino de Deus é o contrário. Se você quiser ser grande, você tem que ser humilde e servo de todos. Mateus 10, 44, Jesus disse: qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Sirva. Mas como é difícil o ser humano entender e viver isso. Aí eu falo, aí tem que ser crente mesmo. Aí o cara é crente de verdade. Lugar para servir no reino de Deus tem de sobra. Que não tem é gente para trabalhar. Enquanto muitos estão trabalhando e estão sobrecarregados, outros estão sentados, continuam sentados, e por aí vai. Certa vez Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, está lá em Lucas capítulo 18. E o fariseu cheio de si, ele se gabava quando falava com Deus: eu sou o cara, eu dou o dízimo, eu faço jejum 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus disse que o publicano foi à casa de Deus e ele orava de maneira humilde e contrito. Então Jesus ensina algo precioso a ele. Jesus diz assim: o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Querido, nós precisamos ter a consciência que servir a Deus é um privilégio e não um sacrifício. Existe uma frase, um pensamento que diz assim: Deus não precisa de nada vindo de mim e de você. Nada. Você já imaginou isso? Deus não precisa de nada vindo de mim e de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade, porque Deus não tem necessidade de nada, mas Ele nos está oferecendo um privilégio. Ah, se todos entendessem isso. Faltaria cargos e atividade de tanta gente que ia querer trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é sempre um privilégio, servir a Deus é um privilégio. A quarta lei do reino de Deus é a lei da unidade. Deus atua, né? Deus atua em unidade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus ama a unidade dos seus filhos também. Acontece que unidade é muito mais do que estar no mesmo lugar, juntos no mesmo lugar. E Paulo vai explicar isso quando ele escreve à igreja dos Coríntios, né? Ele fala a respeito da unidade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós disputa, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque muitas vezes a gente pode estar junto, mas mesmo assim não estar unido. Porque dentro há disputa, há concorrência, e eu já preguei isso aqui, nós já falamos, dentro da igreja não é lugar de disputa, concorrência, não existe espaço para isso no corpo de Cristo. Nós estamos todos no mesmo caminho, na mesma direção. Por que uns insistem em disputar posição, por exemplo? Precisamos falar a mesma língua, ter a mesma disposição mental, lutar pelo mesmo objetivo comum. Ah, pastor, mas é difícil todo mundo pensar a mesma coisa, ok. É difícil às vezes a gente todo mundo gostar da mesma coisa, mas a Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo amor. Aí resolve as coisas. Que o mesmo Paulo vai escrever ao Colossenses capítulo 3, verso 14, ele diz assim: e acima de tudo tenham amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. É o amor de Deus que nos une, gente. Ainda que o meu pensamento seja diferente do seu, querido, é o amor de Deus que nos une. Sem amor e sem perdão, nós não conseguimos cumprir a lei da unidade. Uma das leis do reino de Deus. A quinta lei do reino de Deus é a lei de dar. O que o mundo diz? O mundo diz, né, que é para fazer, é para comprar e vender. Fazer dinheiro, 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 ganhar, 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 guardar, guardar, guardar. Não é assim? Essa é a lei do mundo. E em Lucas 6, verso 38, a lei do reino de Deus diz: dai
e dar-se-vos-á. O quê? A boa medida. Recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Aleluia. Você gosta de abençoar os outros? Aleluia, amém, glória a Deus. Você não faz ainda? Seja bem-vindo, comece a praticar a lei do reino de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ô, versículo bom de decorar, fácil. Mais bem é dar, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Mas como é difícil praticar. A lei do mundo manda reter, ajuntar, guardar, né? Esconder. E a lei do reino de Deus diz: dai, abençoe, reparta, ajuda, contribua. O problema é que às vezes a gente é muito mundano e já sobe na cabeça da gente o dinheiro. Mas o quanto você tem contribuído e dado um pouco do seu amor para quem está sem esperança, do seu tempo para quem precisa ouvir uma palavra da verdade, do seu tempo para quem precisa receber uma oração, uma visita. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. O mundo diz: junte ouro e prata, e a lei do reino de Deus diz: junte tesouros no céu, se você quiser ser rico. Onde mais vale a pena juntar tesouro aqui, que é passageiro, ou no céu, que é eterno? No céu. É lá que a gente tem que juntar tesouros. A gente precisava ler 1 Timóteo capítulo 6, verso 7 todo dia, né? Tem gente que nunca leu esse versículo, né? Porque Paulo vai dizer a Timóteo assim: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto de que nada levaremos dele. Esse dia atrás aí o pastor João falou, né? Enterro não tem caminhão de mudança atrás, caixão não tem gaveta. E se você não é bestado de botar dente de ouro, quando você enterrar, eles vão lá, desenterrar e roubam seus dentes de ouro ainda. É assim, gente. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto de que nada poderemos levar dele. E Jesus ainda vai além. Em Mateus 6, verso 21, Jesus diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Cuidado, hein? Cuidado onde você coloca o qual é o seu tesouro, porque o seu coração vai estar naquilo. E especialmente cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. O inferno está cheio de gente gananciosa, avarenta, está lotado desse tipo de gente lá. Lotado. Pastor, eu posso ter dinheiro? Claro, se você não quiser, pode dar o seu para mim, que eu quero. O que não pode é o dinheiro ter você. O que não pode é o dinheiro ter eu. O que não pode é o dinheiro mandar em mim e em você. Cuidado com o coração na gandaia. Já viu? Carnaval passou aí. Teve crente que foi para gandaia. Teve. Cristão não, porque crente e cristão é diferente. Você sabia disso? Crente até o diabo é. Mas ele não adora a Deus. Agora, cristão, aquele que é parecido com Cristo, esse não foi não. Aleluia. Cuidado com o coração no sexo, na pornografia, nas drogas, no dinheiro, no poder, na soberba. Oxe. Mais uma lei do reino de Deus, a lei da semeadura. Essa você conhece. Essa eu sei que você já conhece. Gálatas 6, 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, né? De Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É batata. Funciona mesmo, viu? Cuidado. E Paulo começa o versículo dizendo assim: não erreis. Se Paulo adverte falando para não errar, é porque tem gente plantando coisa errada, tem gente se enganando na hora de plantar, sim ou não? Claro. Como assim, pastor? Tem gente plantando coisa ruim, querendo colher coisa boa. Vai ter jeito? Não. Se você planta abóbora, vai colher abóbora. Se planta feijão, vai colher feijão. Se você planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Vai colher o que não presta. É batata. Nós podemos escolher o que semear. Podemos. Você pode escolher as suas sementes. Mas deixa eu dizer algo para você. Mas
nós somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Então, queridos, semeie amor, semeie amizade, semeie carinho, e os seus frutos serão sempre de paz. Quando tudo parecer perdido, temos que semear a fé. Qual é a colheita? Milagre. Quando tudo parecer impossível, se você semear a fé, você vai colher milagres. Aleluia. É a lei da semeadura. O contrário também é verdadeiro. Aquele que semeia pecados, colhe corrupção e morte. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Pastor, está isso na Bíblia? Tá, depois você confere lá, Oséias 8, versículo 7. Ele diz, o povo plantou o vento, agora vai colher tempestade. E está funcionando até hoje. A semeadura é livre, a colheita, porém, é obrigatória. Então escolha boas sementes ao longo da vida, para que a sua colheita seja prazerosa. É engraçado porque às vezes a gente vê algumas situações e a gente é rápido em julgar, quando a Bíblia condena esse tipo de atitude, não é isso, pastor? A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado. Mas o ser humano, ele é rápido para julgar, mesmo não sendo juiz. Aí às vezes a gente vê algumas situações do tipo assim, a família abandonou fulano. Que povo ruim, que povo de coração duro. Nem os filhos ligam para esse pai. Abandonaram tudo. Mas às vezes o tal do fulano passou a vida inteira maltratando os filhos. Aí chega no final, vai colher o quê? Amor? Às vezes o fulano passou a vida inteira traindo a esposa, depois quer amor. Sabe por que algumas coisas acontecem assim? Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. A gente tem visto aí, eu tenho comentado exclusivo com algumas pessoas, a gente vê aí um monte de político, um monte de juiz zombando de Deus. Deixa eu falar, uma hora a colheita vai chegar, porque de Deus não se zomba. Tem um monte de nego ateu zombando de Deus, uma hora a colheita vai chegar, porque de Deus não se zomba. Deus é amor, mas Deus é justo. E a lei da colheita e da semeadura funciona. Aquilo que nós estamos plantando hoje vai ser aquilo que nós vamos colher amanhã. Então não se preocupe quando você vê alguém zombando de Deus. Você partir para cima dele não, porque Deus, a colheita vai chegar. Uma hora a fatura chega, não é sempre assim? A gente vai lá no shopping e vrap no cartão, vrap no cartão, vrap no cartão. Uma hora a fatura chega, não falha. E se não chegar na sua casa, você é obrigado a ir lá na internet e tirar. É obrigação sua. Zombando de Deus, não vão ficar impunes. Mais uma, a lei do reino de Deus, a lei da diligência. O que é isso, pastor? Diligência é ser cuidadoso, ser zeloso. Isso é ser diligente. Temos que ser diligentes em todas as áreas da nossa vida. Cuidadosos, né? Inclusive no secular, em casa, no trabalho, no casamento, no estudo, e principalmente cristão tem que ser zeloso com a obra de Deus. A obra de Deus não é para ser feita de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça. As coisas de Deus são para serem feitas da melhor maneira possível, com excelência. Provérbios capítulo 13, verso 4 diz, a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Ser diligente é ser responsável, é esforçado, é ser perseverante. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, Paulo diz, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se que para o Senhor e não para homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é Cristo Senhor a quem vocês estão servindo.
Então seja zeloso e trabalhador, isso é cumprir a lei do reino de Deus. Seja onde for, na igreja, seja no seu trabalho, seja onde for, faça tudo com excelência. Seja o melhor empregado, seja o melhor aluno, seja o melhor esposo, seja a melhor esposa, seja o melhor vizinho. Isso é cumprir a lei do reino de Deus. Como eu disse, trabalhar para Deus é privilégio, nunca foi sacrifício. Sacrifício foi o que Jesus fez por nós na cruz, morreu para me salvar, a mim e você. Isso aí é sacrifício. Agora, trabalhar para Deus, não. Trabalhar para Deus é privilégio. E para a gente finalizar, a lei do reino de Deus, a última, né, uma delas, e não menos importante, é a lei do amor. A lei máxima do reino de Deus é a lei do amor, do perdão e da misericórdia. A própria Bíblia chega a afirmar, olha, não vai ter misericórdia para quem não exerce misericórdia. Não tem perdão para quem não perdoa. É impossível o ser humano agradar a Deus sem andar em amor. O mundo diz assim, olha, trata bem quem trata bem você. Trata bem seus chegados, né, seus amigos, mas Jesus em Mateus 5,44 diz, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Oh, como é difícil. O mundo diz, paga na mesma moeda, se vinga. E o reino de Deus diz, ame, perdoe, ajude. Romanos capítulo 12, verso 21, Paulo vai dizer, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguém te fizer mal, retribua com o bem. Querido, a vida cristã consiste em assimilar as leis do reino de Deus. Mas não só ouvir, mas também praticar, né? Buscar, né, pela graça de Deus, obedecê-las, colocar em prática para que de fato sejamos conhecidos como cidadãos do céu. E eu concordo com você, muitos podem estar pensando assim, ah pastor, mas perdoar não é fácil, mas Jesus disse que é possível. Muitos podem estar pensando assim, ah, mas não é fácil esquecer o que ele fez, o que ela fez. Muitas vezes não, querido, mas Jesus disse que é possível. E nós precisamos ter a consciência, querido, que um dia nós vamos nos encontrar com Deus. E lá não vai ter jeitinho, lá não vai ter como passar uma conversa fiada, lá não vai ter como enganar Deus. Eu acho que tem gente que ela imagina assim, ah, quando eu chegar diante de Deus eu vou falar tudo o que eu quero falar. Querido, você está completamente enganado. Quando você chegar diante da presença de Deus, você não vai nem saber o que falar. Você só vai ouvir. Que a sua história ele conhece todinha, a minha ele conhece todinha. Então, querido, nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. E cada dia está mais perto. Nós estamos vivendo os últimos dias, gente. Nós vamos acordar para essas coisas. Os sinais estão aí, ó, espalhados pelo mundo. E tem crente que está dormindo, achando que Jesus não vai voltar. É por isso que a Bíblia diz, vai ter dois, um vai ser tirado, o outro vai ficar. Por quê? Porque não é diligente, não está preparado, não está vigilante. Cuidado, querido, cuidado com as prisões que existem dentro do seu coração. Existe um pensamento que diz assim, o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Aleluia. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Como tem gente aprisionada, né? Porque não pede desculpas, porque não perdoa e porque não esquece. Vivem verdadeiras prisões,
porque não conseguem praticar a lei do amor. O amor nos faz ver o melhor da outra pessoa e nos permite continuar amando quando elas nos mostram o pior. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria. O amor não se ensoberbece, o amor não se porta de maneira inconveniente. O amor não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior deles é o amor. Nós nunca seremos capazes de agradar a Deus, verdadeiramente agradar a Deus, se nós não andarmos em amor. Existe uma outra frase que diz: a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores e uma pintura sem cores. Nós precisamos viver e praticar a lei do amor. A lei do amor foi feita para mim e para você. Então, querido, se existe algo que eu preciso dizer nessa noite para você, é ame mais, perdoe mais, busque mais a Deus, obedeça mais às leis de Deus, às leis do reino de Deus, se você quiser ter uma vida feliz, se você quiser ter uma vida eterna ao lado de Jesus. Cumpra as leis do reino de Deus e as pessoas verão Cristo em você. Amém? Aleluia, que Deus nos abençoe e nos dê forças para praticarmos tudo aquilo que nós precisamos praticar. Amém? Glória a Deus.